de número 1. Beleza aí, Charles? Versículo de número 3. O livro de Efésios é o livro da mente de Deus. O Espírito Santo traz essa informação, ou uma informação muito poderosa para Paulo acerca da igreja. Você não vai encontrar algumas citações do que está em Efésios em outros livros. É comum você ver irmãos postando: Deus te abençoe, Deus te abençoe. É comum você ver e perceber irmãos medirem a bênção de Deus na vida deles mediante aquilo que eles têm ou aquilo que eles vão receber. Tem uns que, quando compram um carro ou adquirem um imóvel, eles dizem assim: Deus está me abençoando. Quem já ouviu essa expressão? E quem já disse isso? Eu já, querido. Eu vivia na ignorância. Eu disse, e eu pregava isso. Irmão, se você não está tendo essas coisas, dá rever seus conceitos aí, que Deus não está te abençoando, não, né? Mas, graças à oração do apóstolo Paulo por nós, uma oração feita 2000 anos atrás, intercessão de Jesus depois do apóstolo Paulo, que está aqui nesse texto, os nossos olhos espirituais, eles foram abertos, e tudo que Deus quer, às vezes, de nós, de mim, de você, é um cantinho, e através desse cantinho ele vai revolucionando, ele vai se movendo, ele vai mexendo, e esse cantinho vira um cantão. Amém, irmãos? E aí as coisas se deslancham. Amém? Então Paulo ele começa a escrever essa carta à igreja de Efésios, dos Efésios. E eu me recordo que um tempo atrás eu preguei sobre isso aqui, eu falei sobre isso aqui, que ela recebe tanta revelação, só que no meio do caminho ela se perdeu, e ela foi a primeira igreja do Apocalipse a receber uma carta da Ásia Menor. E esses dias atrás eu estava orando e eu fiz 2 perguntas para papai. Eu perguntei para ele se Jerusalém era o foco, a igreja ela nasceu em Jerusalém, o que havia de tão importante, qual o mistério que há, que ainda não foi revelado, não houve uma compreensão dos teólogos. Porque Jesus ele envia 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que não tem nada a ver com foco, tipo Jerusalém e a outra base que está no livro de Atos, gente, de onde Paulo saiu, Antioquia. Então Jesus envia essas 7 cartas, manda João escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, e a primeira é Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Pérgamo, né? E a última, que é a Laodiceia, que é a que nós estamos vivendo. Porque o que há de ensinamento e revelação nas igrejas da Ásia Menor? Certo? E então eu fiz essa pergunta. Obtive a resposta? Não. E também eu sei da grandeza de Deus. Se Ele quiser me revelar, revela. Se não quiser, Ele revela a outro, e eu aprendo com o outro. Amém, Jesus?
A segunda pergunta é: qual dia da semana Eva pecou? Qual dia da semana ela comeu a danada da fruta? Foi segunda? Foi terça? Foi quarta? Foi quinta? Foi sexta? Porque os dias da semana já existiam. O sol já estava lá. Foi criado no quarto dia o sol, o lumineiro maior, o lumineiro menor, o maior para governar o dia e o menor à noite. Então já existia dias de 24 horas. E qual foi o dia então da semana que ela cedeu à conversa da serpente e o pecado entrou? Qual o dia da semana? Eu conversando com um crente aí da cristandade, de cara ele respondeu: foi na sexta. Mas por que você diz que é na sexta? Ele não teve assim, parecia falar: vou estudar esse negócio aí, vamos ler. Não, ele já deu uma resposta assim: foi na sexta. Eu falei: mas você nem leu a Bíblia, por que você está dizendo que é na sexta? Porque na sexta está todo mundo cansado. Você vê, olha a explicação dele. Eu até comentei isso aqui também, que é daí que surge heresias. A pessoa ela faz uma interpretação e libera algo, e quando é fé dá com os burros nada. Entende? Mas esses interesses para mim, isso é meu, eu tenho esses interesses. E eu, 25 anos de crente, eu nunca imaginei isso. Que dia que Eva pecou? Alguém de vocês já tinha pensado nisso? Nunca, né? E foi assim, eu orando aqui numa terça-feira debaixo dessa mesa aqui, esse negócio veio em mim. O dia que Eva pecou, dia da semana. Qual dia? Segunda, terça, quinta, sexta? Entende? E isso ficou martelando. E aonde está a resposta? No Espírito Santo. Amém, amados? E tem que ter uma base bíblica. Se não tiver uma base bíblica, se ouvir algo do Espírito, não é do Espírito. Se ouvir outra coisa, tem que ter base bíblica. O Espírito Santo tem que mostrar aqui, porque senão, irmão, a gente passa a ouvir a voz do diabo. E é sobre esse pequeno assunto que eu quero falar hoje. Se nós começarmos a somar aqui quantos anos temos de crente, eu faço 25 anos agora, porque eu me converti em sábado de aleluia de 96. Foi quando eu cheguei lá no Clube do 100, e lá estava o pastor Mauro fazendo uma cruzada evangelística, e lá eu disse sim para Jesus. Amém? Entenda, irmãos, a minha vida nesse dia já foi marcada assim por algo sobrenatural, porque no dia que eu tive esse encontro com Jesus, o pastor Mauro ministrava nessa cruzada evangelística algo que ele chamava o sono profundo. O sono profundo que ele orava, o povo adormecia e vinha as anestesias, pessoas recebiam cirurgias. Quem lembra disso? Então, foi assim que eu... E nesse dia então eu não tive forças, eu tive que deitar no chão. Não fiquei endemoniado, não fiquei possesso, mas eu tive que deitar no chão porque eu não tive forças para ficar em pé. E eu deitei no chão, ouvia as orações dele, eu ouvia pessoas passando do meu lado, eu não tinha forças nem para abrir os olhos. E no meio de tudo aquilo, eu não tendo forças, e eis que um clarão surge diante de mim, e eu lá com os olhos fechados, deitado no chão, e no meio desse clarão um caminho, e não no fim do caminho, mas uma certa distância, apareceu um homem. Eu não vi a face dele,
E ele dizia: vem para o caminho, vem para o caminho. Era o que ele falava. E ele falava: vem para o caminho. Então eu escutava aquele homem, e aquela voz daquele homem também se misturava à voz do pastor Mauro e de outros. Vem para o caminho, vem para o caminho. E em determinado momento alguém fez assim no meu ouvido, me despertou. E quando eu levantei, era o Aguinaldo, ele me pôs de pé e perguntou se eu estava bem, e muito bem, por sinal, porque então aquilo que eu tinha em mim, e quando eu estava no chão, eu senti que coisas saíam de mim, coisas iam sendo arrancadas. Eu sentia isso assim, parece que eu queria descendo para o chão afora. E quando eu levantei, irmãos, eu queria voar, parece que eu ia flutuar naquele ambiente. Naquele dia eu disse sim. Mas como que eu disse sim? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça: vem para o caminho, vem para o caminho, vem para o caminho. E no final o pastor Mauro fazendo apelo, depois de pregar Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas a minha cabeça martelava com aquilo que eu tinha visto: vem para o caminho, aquele homem, vem para o caminho. Acho que alguns já sabem dessa história e talvez outros não, que estão aqui. E o pastor Mauro lá na frente, ele falando de aceitar Jesus, e aquilo me martelava: vem para o caminho, vem para o caminho. E aí de repente ele diz assim: você precisa vir para o caminho. Quando ele disse isso, irmãos, eu fixei nele o meu olhar. Ele disse: porque Jesus é o caminho e Ele te chama. E eu tinha um amigo do meu lado, e aí eu levantei para ir à frente, e eu senti que algo me segurou, não queria que eu fosse. Eu sentei novamente, e eu até olhei para ele e falei com ele, falei: mas você está me segurando? Ele falou: não, senhor. E aí o pastor Mauro repetiu novamente: olha, Deus te chama, Ele te chama pro caminho. E eu levantei e fui, e aceitei Jesus naquele dia, porque eu compreendi que aquele homem que havia aparecido para mim era Jesus. Eu tenho temor em falar isso, sabe, aquele homem de branco que eu não via a face dele, mas que eu ouvia a voz. Ele: vem para o caminho. E o pastor Mauro completa tudo. E a minha vida então ali, quando eu entrei, eu decidi ser de Cristo, me tornei um crente chato, um crente enjoado. Fui para seminário, estudei, voltei, me tornei um obreiro chato, indecente, depois um evangelista, indecente mesmo. Eu poderia postar muitas coisas no grupo que o Paulo criou do Primeiro Amor, junto com a Mara, e que muitas coisas surgiriam. Eu acho que pedidos de perdão, né? Muitas vezes eu humilhei Charles e a banda 3D e os outros meninos. Era uma briga constante entre nós, uma birra. Eu era obreiro, né? Evangelista, e eles me empurrinhavam, e o pastor Mauro deixava esses meninos na minha mão, e eu falava: eu vou descontar. E aí eu via eles ensaiando para a Santa Ceia, para a reunião de ceia. Aí no dia que eles começaram o louvor, eu ia lá e pegava o microfone e começava. Não era assim, Charles? Porque ela via. Então eu era chato, eu era indecente, eu era um bosta mesmo, mas eu achava que eu era humano. E me casei com a Alessandra, fui aprendendo, fui embora de Monte Carmelo, comecei a andar, e essas andanças, elas me ensinaram muita coisa. As cidades que eu passei, a convivência que eu tive, o distanciamento que eu tive dos irmãos, fez eu crescer, fez eu amadurecer.
E a igreja, então, uma grande parte dela, não vou dizer todos, passaram a ver com outros olhos. Mas eu fui um cara muito nojento, muito ceboso mesmo. Mas havia algo, e há algo de Deus na minha vida, um chamado e essas coisas me marcam muito. E eu vejo os irmãos contando lá no grupo, esse outro grupo, e eu sei de muitas histórias, profecias, visões, acontecimentos, irmãos que profetizaram, irmãos que falaram pelo Espírito mesmo, sinais, sonhos na vida de irmãos, promessas assim, as promessas da igreja. Mas eu também vi muita coisa ser abortada, sabe? Eu vi muitos irmãos serem podados por causa de um sistema religioso. Irmãos que, se tivessem tido um alimento correto, a doutrina correta, hoje seriam homens usados, grandes vasos mesmo assim na mão do Senhor, ministros de louvor, pastores, homens chamados, mulheres também. E acredito que vocês têm essas lembranças. E eu vejo, e não agora porque nós temos uma turma nova, mas quando eu cheguei, a referência de mulher era Maria Soares. Quando eu cheguei à igreja, referência de mulher de oração, a referência que tinha era Maria Soares. Quem lembra disso? Quando você chegou, só falava de Maria Soares. É porque Maria Soares, isso me deu curiosidade de conhecer essa Maria Soares. Até que um dia eu estava no prédio lá e chegou uma irmã procurando pelo Paulo Xavier. Eu falei: Paulo, tem uma irmã lá fora te chamando, você lembra disso? E era ela, Maria Soares. E aí eu conheci a Maria Soares. E conheci também assim fotos dela, porque ela mais a Alessandra eram muito amigas. E a Alessandra me mostrou algumas fotos da Maria Soares. E eu lembro que também muitos anos atrás ela apareceu aqui, e casada, e visitou o prédio, alguns irmãos. Mas a referência que ficara era de Maria Soares. E outros nomes, aí veio os irmãos, mas havia homens usados, mulheres usadas, e eu percebi que não houve uma constância, não houve um tempero. Vejo aqui que todos os irmãos que estão aqui, não sei, os visitantes, até mesmo os visitantes que estão, quando eu digo visitante é porque ainda não é batizado, sabe? Mas ele já deve ter tido alguma experiência com Deus, ouviu algo de Deus, ouviu algo de Deus. Não essas experiências fantagóricas, como é que fala? Essas experiências de ver largatinha em monte, falar que o pau está pegando fogo. Não é isso. Até porque eu não cria nisso. Quando eu estava de lá eu já não cria, agora menos ainda. Deus é soberano? É. Mas eu já não creio nesse pau pegando fogo. Quando se fala da sarça se consumindo, a sarça se consumindo e alguém falando no meio dela, é sombra.
A realidade é Cristo, tem tudo a ver conosco hoje. E outro tempo eu vou explicar isso para vocês entenderem. Então hoje a sarça não vai pegar fogo mais. Deus não vai falar no meio do mato, porque hoje tem o Espírito Santo de Deus para Ele falar. Amém, irmãos? Amém? E o que acontece é que hoje eu percebo que os irmãos deixaram de viver uma experiência, continuar a viver isso, ouvir a voz do Pai e buscar ouvir mais ainda. Nós, e quando eu digo os irmãos, eu estou me incluindo também, nós ouvirmos mais o Pai, porque o Pai, irmãos, Ele está lá na frente, como também Ele está lá atrás, como também Ele está aqui, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o amanhã. Ele conhece todo o seu futuro. Aliás, Ele escreveu todo o seu plano de vida e de existência diante dele. E quem conhece todo o plano, todo o propósito de existência do Pai a seu respeito é o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, ele escreve dizendo que o Espírito Santo de Deus é o único que prescruta, é o único que está no mais profundo do ser de Deus. Então ele sabe tudo da mente de Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Espírito de Deus em mim e você. Ele não é um espírito paralelo, não. Ele é o Espírito de Deus habitando em mim e você, para nos educar, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos fazer amadurecer e crescer em estatura e graça diante do Pai. Aprendemos um pouco aqui com uma canção, aprendemos um pouco ali, e procuramos cada vez mais ter essa experiência, ter esse momento com Ele, de ter um entendimento. Então, glória a Deus. Nossa, eu estou numa situação e eu dobrei os meus joelhos e eu orei ao Senhor, e de repente o Espírito Santo se moveu e a resposta veio. Está ali a Marielza? É a Marielza? Dá um tchauzinho, Marielza. É isso mesmo. Eu vejo ela, eu lembro e me recordo da oração dela, de uma enfermidade que ela tinha. E ela sai de casa e fala: hoje, é hoje, Senhor, é hoje, eu vou lá. E hoje eu vou ser curada. Uma hemorragia que já havia dias. Não é isso, Marielza? E ela vai então num culto da tarde, e vem a oração, e no momento da oração ela sente que algo corta ela, e daquele dia nunca mais. Por quê, irmãos? Porque ela chegou aqui no cantinho do quarto, Mateus 6,6, sem ter entendimento, e no Mateus 6,6 ela falou com o Pai no escondido, no secreto. O Pai que veio, o Pai que ouve, respondeu, e ela recebeu. Não só ela, mas outros aqui com outros problemas, problemas familiares, problemas conjugais, problemas físicos, problemas espirituais, emocionais, decisões que teriam que tomar, histórias que talvez você ouviu, homens que oraram ao Senhor, falando: Senhor, se for da tua vontade que essa luz se apague. A luz apagou. Senhor, se for da tua vontade. Igual o pastor que estava orando no monte, sozinho, e ele falando com o Pai, e de repente ali ajoelhado na folha,
eis que surge um louva a Deus. E ele, depois de falar com o Senhor, o louva a Deus fica diante dele, na posição que ele fica, e ele começa a fazer uns gestinhos e olhar para o céu. E então aquele homem compreendeu que era uma resposta do Senhor. Deus falou com ele através do gafanhoto, segundo ele. Isso é experiência pessoal. E eu lembro de muitas coisas, eu me recordo, eu lembro de um dia, nós estávamos no monte, de lá da rodovia, lá no pasto, onde se plantava o canavial, né, que esse capim-cana, hoje é cafezal. E nós estávamos lá orando assim, aquele clima, um grupo, o céu estrelado, e o Ulisses para lá, não sei da onde, eu escutava a voz do Ulisses onde, porque ele orava, era orando, andando, né? E ele orando, e aquele grupo de irmãos, uns orando em línguas e pá. E quem então administrava lá era o Digar, o irmão Digar ali. E eu novo na fé, vendo aquilo tudo acontecer. Aí vem o Digar e levanta, ó, e ora em línguas. E eu olhando aquilo tudo, eu falava: meu Deus, que é isso? Lugar de loucos, lugar de gente doida isso aqui. Novo na fé, mas estava lá. E de repente ele pega e fala assim: olha, irmãos, o Espírito Santo está falando aqui, Deus está falando aqui, ó, agora ele vai mandar uma brisa quente. E do nada veio, não sei se ele recorda disso, e do nada veio assim um calor e envolveu onde a gente estava. Aí de repente ele fala assim: agora vai chover. E começou a chover. Não sei se você lembra disso, e algum irmão que estava lá nesse dia para testemunhar isso. Isso foi antes de eu ir embora para Brasília. Vai chover, eu olhei para o céu assim, eu dou uma risada, chover, falando que eu estou lugarmente doido. De repente começa a chover, Alexandre. E sabem que os irmãos escondeu? Lá debaixo daquele passador de vaca na rodovia, lá na BR. Eu lembro disso, cara. Eu fui crescendo na fé assim no meio dos loucos. Mas esse povo é mais doido. Mas esse trem é bom. Eu lembro do dia que eu estou lá e o pastor Mauro pouco ia no monte, né? Porque ele falava assim: não, ele não mancha para orar 1 hora, 2 horas. Pra quê? Perder tempo. Tem que ir no monte orar para passar a noite inteira. Não era assim que ele falava? E um dia o pastor Mauro aparece nesse monte lá, e nós lá orando, pai, todo mundo orando, aquela sede em Deus. Eis que surge lá Ulisses, Elza e Dinei, os 3. E o Dinei começou a falar em línguas para um canto, a Elza no outro e o Ulisses no outro. E os 3 sobressaiu a todos os outros que estavam lá. E o pastor Mauro lá. O pastor Mauro pega os 3, põe no centro da roda e fica lá uns 15 minutos com esses meninos. E a Elza falava em línguas, calava, começava o Ulisses. O Ulisses calava, começava a Dinei. E o pastor Mauro lá, só ouvindo. E o resto também nós lá. O pastor Mauro calado, não é calado também. De repente o pastor Mauro manda os 3 para um lugar e fala: irmãos, Deus falou comigo. Deus mandou 3 recados para a igreja. E era uma época que a igreja não desenvolvia, não crescia. Ela tinha acho que uns 180 membros, né? E fazia de tudo lá e ela não crescia. E aí ele pegou e falou assim: olha, um é sério. E ele pegou e falou assim: Deus vai sacudir a videira. Deus vai fazer um sacode na igreja, vai limpar. Deus vai fazer. E
foi outras coisas. O segundo vai crescer, se prepara. E o terceiro, ele cobrou de mim, porque eu não estou usando a autoridade que ele me deu, de eu falar. Porque assim, irmãos, eu amo todos, mas eu nunca, na época que eu cheguei, eu nunca vi ninguém ser usado igual ele, até nos dias de hoje. Mas depois que ele entrou para a política, ele se afastou daquilo. Mas os irmãos mais velhos sabem o que eu estou falando. Sim ou não, irmãos? E aí, irmãos, o que começa? Tinha um grupo de senhores, liderança, obreiros. Todo ano ele levantava obreiros. Eu lembro que muitos trabalhavam assim, fazia para ser levantado obreiro. Aí, primeiro grau, recebia uma gravatinha. Recebia uma gravatinha. E o desejo de muitos era participar da reunião de obreiro. Que ele fazia. E aí ele chega, irmão, sai arrancando gravata de muitos. Você lembra disso, Edgar? Você ainda era dessa época, não era? E ele manda todo mundo sentar, não foi? E foi nessa época que foi saindo um monte. Até o líder do Senhor na época saiu. E foi para o Universal. E foi sair gente, irmão. E uns obreiros que estavam na frente, foi sentando. E ele falou, vai ficar fulano, ciclano e beltrano. E nessa época chegou o pastor Marcos Longuinho. O Cássio foi embora, o Cássio trabalhou com ele. E aí chegou o pastor Marcos Longuinho, assumiu a Vila Nova. E ficou o pastor Mauro, pastor Marcos Longuinho na Vila, pastor Mauro em Sede, e o Aguinaldo de Santa Rita. E eu ficava com o Aguinaldo na Santa Rita. Mas nós movimentávamos, nós ia orando nos montes e tal. E aí, irmãos, começa um crescimento. Batismo todo mês, né? E de 180 a igreja passou para 200 foi crescendo, e Deus foi agregando a igreja, porque a igreja é dele, irmão. E foi chegando, irmãos, e foi chegando. E eu vi muitos chegarem e também vi muitos saírem. E eu fui embora, fiz seminário e fiquei, e voltei, e queria ir embora de novo, e ele não deixou. Eu vi muito irmão ser usado e também se abater. E a pergunta é, irmão, quanto tempo tem que você não tem uma experiência com Deus? Quanto tempo tem que você não vê um fluir? Porque entenda, irmãos, dentro do que eu falo, Deus é soberano. Irmãos, a gente fala de reteté, a gente prega contra, mas eu sei que se Deus chegar nesse ambiente aqui, irmão, você acha que ele vai ser o mesmo? Você acha que ele vai ficar o mesmo? Me responda. Você acha que esse ambiente vai ficar o mesmo? Ai não, irmão. Ele não fica o mesmo não, ué. Deus está no lugar, ué. Jesus estiver no ambiente mesmo, porque você olha nas escrituras, todo ambiente que ele chegou, algo aconteceu. Morto ressuscitou, surdo ouviu, mudo falou, cego viu. E hoje, irmãos, ele é o Senhor, ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Tem algo de errado. Tem algo de errado.
capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos com todas as bênçãos. O que, irmãos? Se elas são espirituais, elas são de onde? Do céu. Elas não são terrenas, elas são bênçãos espirituais. E se elas são espirituais, elas têm a ver com os céus, não com a terra. E que bênçãos espirituais são essas? E elas estão todas em Efésios. E Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Quem nos abençoou? O Pai. O Pai nos abençoou. Então, irmãos, você já tem que quebrar esse conceito na sua cabeça, tirar esse negócio de que você vai vir para si. Porque nas bênçãos espirituais, no que desceu do céu, veja, Cristo desceu da onde? Cristo veio de onde? Do céu. O Espírito Santo veio de onde? Do céu. A igreja vai para onde? Do céu. Os que morreram antes de Cristo, no velho pacto, eles iam para onde? Para o seio de Abraão, lugar intermediário. Ele ficava em cima ou embaixo? Embaixo. Mas quando Cristo subiu aos céus, levando cativo o cativeiro, Ele levou também os santos do antigo pacto, que foram justificados pela fé, porque creram no Messias que viria. E nós também cremos no Messias, justificados pela fé que já veio. Os santos do antigo pacto criam no Messias que viria, foram justificados pela fé. Nós, os santos da nova aliança, cremos, justificados pela fé, cremos no Jesus que já veio há 2000 anos atrás. E Ele então os leva e os coloca onde? No paraíso. E o paraíso está onde? Em cima. Os dons vêm de onde? Que em Efésios diz que quando Ele subiu aos céus, levou o cativeiro, se assentou e deu dons aos homens. A uns Ele chamou para apóstolos, outros Ele chamou para profetas, mestres, evangelistas, pastores, governos, variedade de línguas. Veja que isso tudo vem de onde? Lá de cima. São bênçãos espirituais. Então veja que ele já começa: bendito é. Entenda, querido, a igreja já é abençoada. A igreja dele, a noiva dele. Esses conceitos é que nós lutamos para tirar da sua cabeça, que você não vai ser, que você não corre. Que Deus te dê mais bênção. Não, irmão, a bênção de Deus é uma só, está no pacote e ela tem tudo. Olha isso, se você ainda não tem, começa a confessar: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Veja, Paulo está dizendo isso, que Ele nos abençoou. Tira o nós e começa: Ele já me abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já me abençoou, Ele já me abençoou, Ele já me abençoou, Ele já me abençoou. Você não precisa correr atrás da bênção, isso era da lei. Mas na graça eu já sou, porque nós estamos num lugar chamado feito, num lugar de descanso. Quem estava aqui aprendeu que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º Ele descansou, e o homem foi criado no 6º dia. Para quê? Para que no primeiro dia do homem ele já aprendesse a viver no descanso de Deus, no sábado, a descansar em Deus. E aí, quando você tem esse embate da lei, o velho pacto
A graça, aí você compreende o quê? Que na lei é o esforço, para você ter mérito, para você ter algo, é meritocracia, você tem que correr atrás, você tem que fazer. Mas na graça, irmão, é Ele. E isso é que torna difícil, porque quebra o conceito seu, a glória sua, o de você bater no peito e dizer: eu fui abençoado porque eu dizimei. Ai, irmão, para com isso. Quantos aqui foram dizimistas fiéis, até de ovo, de coentro, de hortelã, e passaram por cada situação, perderam o emprego, ficaram doentes, perderam bens? Sim ou não? Falei igual o bispo Macedo, né? Sim ou não? Passaram necessidade, mas não eram dizimistas? Cadê a proteção? E aí ainda tinha a bajulação, né? Ainda o tio pior de ouvir: não, irmão, Deus não está te abençoando porque você está em pecado. E quem aqui, irmão, que não está? Quem aqui que entrou por aquela porta ali hoje, que pode bater a mão no peito e falar assim: eu sou o cara? Quem? Aqui de mamando a caducando, de caducando a mamando, precisa dele. Por isso que a graça é isso. A graça é o favor dele. E isso o homem não pode mudar. Ele já nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, hein? Eu não vou ser, irmão, eu já sou. Eu entrei por aquela porta ali sendo abençoado. Eu vou sair daqui sendo abençoado, não mais abençoado. Eu vou sair daqui sendo abençoado. Começaram a cantar lá no grupo lá: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Olha aí, tá vendo como é que existem os cânticos que são heréticos? No meio da igreja ele passeava. A igreja sou eu, meu irmão. Ele está onde houver duas ou mais pessoas. Se tiver um sozinho, eu vou mudar aqui o versículo. Deixa eu pegar aqui, que o vento agora está manso. Você precisa de ver. Versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus nos escolheu nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha para que ele nos escolheu: para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo está falando com quem? Ele não está falando com a igreja? Sim ou não? Ele está falando com o corpo de Cristo. Então Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Veja, irmão, antes da criação do mundo. Isso aqui fala de quê? De onisciência, conhecedor de todas as coisas. Próximo versículo 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como, olha, preste atenção no que ele está escrevendo. Em seu amor nos predestinou. Predestino, há um destino predeterminado por Deus para mim e para você. Então ele determinou. Nós já temos o nosso destino. Qual que é o nosso destino, irmão? Qual que é o destino da igreja? Ser arrebatada,
casar-se com ele, sim ou não, irmãos? Ficar no céu e depois vir para onde? Governar com ele na terra por 1000 anos, para depois se cumprir o final de Apocalipse, aonde nós viveremos novamente em harmonia. Está lá em Apocalipse. Então já existe um predestino, algo que Deus já predestinou para mim e para você, e é isso. E em seu amor, veja, em seu amor nos predestinou para agora sermos adotados. Veja, irmão, aí a expressão fala: todo mundo é filho de Deus. Não é, queridão, não é não, filho. Ele adotados como filhos, porque filho ele só tinha um. Qual o nome dele? Jesus. Veja, uma bênção espiritual aqui, ó. Aqui uma: ser filho por adoção. Isso é uma bênção espiritual. Ser filho por adoção. Por intermédio, porque o único intermediário entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é pastor Menezes, não é placa de denominação, de instituição, não é Papa. O único vicário de Deus, representante de Deus na terra, é o Espírito Santo. Ele é o vicário, o único. Homem nenhum não, irmão. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, a benevolência da vontade de Deus, o bem, o amor e o bem. Próximo: para o louvor da sua gloriosa graça. Veja, irmão, para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor do seu favor. Por isso, irmão, devemos dar louvor à graça. Por isso agradecemos pela bendita graça que nos alcançou. Favor imerecido, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, a qual nos outorgou, a qual nos deu gratuitamente. Veja, irmão, que você não paga nada por ela. Mas existe um evangelho que diz que você tem que sacrificar para você ser abençoado. Faz um sacrifício, irmão. Não, irmão, nós recebemos de graça, a qual nos outorgou gratuitamente. Quem é o amado? Jesus. Chega a ser uma afronta o homem achar que o que ele faz resolve a vida dele diante de Deus. Não resolve, querido. Quem resolve é o advogado fiel. Jesus Cristo está assentado à destra do Pai. Próximo. Agora começa, olha. Nele temos a redenção. Outra bênção espiritual: redenção. Nele, Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. O tempo já venceu e eu vou parar por aqui. Deixa eu explicar. Irmão, procura só o significado de propiciação. Pega aqui e joga aqui. Eu vou terminar aqui, para você entender. Deus não perdoou o pecado do mundo todo. Deus não perdoou o pecado do mundo todo. Deus ofereceu o seu filho em propiciação. O que era propiciação? Era o sangue derramado do cordeiro sobre o propiciatório. Quando aquele sangue era derramado, aspergido, e o Senhor aceitava, o que acontecia na lei? O
pecado deles eram cobertos por um ano. Os pecados eram cobertos, não perdoados, cobertos, porque no outro ano tinha que ser feito tudo de novo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue. Se Deus aceitasse mais um ano, os pecados eram cobertos. Então Paulo escrevendo diz que o Pai fez propiciação. Cristo foi a propiciação pelo mundo. Veja, preste atenção no que eu vou dizer. O mundo recebeu a propiciação. Os pecados estão encobertos. E agora vem a redenção. Qual é ela? Para aquele que olhar para Cristo e o recebê-lo como seu Senhor e Salvador, ele sim agora tem os seus pecados perdoados, todos eles, em Cristo Jesus. E é somente na igreja de Cristo que esse perdão é válido. Somente na igreja. Não tem um melhorzinho não? Tá difícil, né? Ação ou efeito de propiciar, fazer com que seja propício, procedimento ou ritual que se baseia no louvor de uma entidade espiritual, uma divindade, para conseguir ser perdoado. Ele fez propiciação. Só você ler, compreender a lei. O mundo está coberto pela propiciação, mas eu e você está perdoado no sangue do Cordeiro, porque agora o nosso sumo sacerdote, quem é ele? Jesus. Ele entrou no santo dos santos e o Senhor aceitou. E aí, entenda, se você voltar lá atrás, nele fomos escolhidos. Para quê? Para sermos filhos por adoção. E agora, olhando para o Cristo erguido no madeiro, meus pecados são perdoados, e eu sou isento, é riscado, e eu sou salvo pela graça, por aquilo que Ele fez. A propiciação para o mundo, mas para mim e para você é perdão dos pecados. Por isso João vem escrevendo: os nascidos de Deus não pecam. Por isso agora nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Veja, irmãos, o que Ele faz. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Para testificar com o meu espírito novo, com o meu espírito recriado, e chamá-lo de Abba Pai. Porque hoje nós temos esse acesso, chamá-lo de Pai. Os filhos de vocês podem me chamar de Pai, mas só uma voz ou duas eu reconhecerei e tratarei como os meus filhos legítimos. Quem são eles? Quem são eles? Davi e a Isabela. Da mesma forma você. Todos os outros filhos aqui podem te chamar de filho, de pai, mas você reconhecerá só a voz dos seus filhos. Os outros você vai tratar bem, mas somente eles entram na herança, entram na partilha, sim ou não? Mas agora eu e você, para louvor da sua graça, nós nos tornamos herdeiros, filhos por adoção. Vocês estão entendendo? Ou não, irmão? Isso é a graça. Nos tornamos filhos por adoção quando nós olhamos para Ele, e fomos chamados para quê? Ser
santos e irrepreensíveis. Que é isso que a igreja dele é. E tudo que eu estou dizendo para vocês está em Efésios. Eu passaria aqui a noite inteira falando sobre isso. Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vai para a recâmara, aquilo que a gente vai e fica ali na mesa e aprende, para essas verdades estarem em mim. Eu não vou ser, eu não preciso correr, eu não preciso ficar pedindo para ser mais abençoado. Não, irmão, eu sou desde o dia que Ele me tornou filho por adoção. Hoje eu posso chamá-lo de meu pai. Meu pai, meu pai, por causa do único filho que Ele tinha, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E dando esse único filho, fazendo propiciação, o Pai fazendo propiciação. Entende, irmãos? Para haver propiciação tinha que haver sacerdote, sumo sacerdote. Quando o Pai fez a propiciação do seu filho, a propiciação foi feita na presença de dois sumos sacerdotes, fora do arraial, Anás e Caifás. E o Pai o aceitou. Esse é o meu filho amado. Por duas vezes, num lugar baixo e no lugar alto. Lugar baixo, Rio Jordão, para dizer, nos lugares mais baixos, Ele é meu filho amado. E no lugar mais alto, no Monte da Transfiguração, a voz aparece Elias e Moisés, da Pedro, Tiago e João e Cristo. Veja, os dois do antigo pacto, Moisés e Elias, e os três do novo pacto, Pedro, Tiago e João, e lá está Cristo. E aí vem a voz do céu e diz: a Ele dai ouvido. Já não é mais a lei nem os profetas. E Ele fala para os apóstolos: a Ele agora ouve, dai ouvidos a Ele. O Cristo da nova aliança. Moisés e Elias está lá. Moisés que morreu e Elias que foi arrebatado. Moisés representa, é sombra daqueles que já morreram em Cristo e estão no paraíso. E Elias, os que serão arrebatados vivos, porque Elias não morreu. E o Cristo buscando na sua glória a sua igreja. Ele virá buscá-la para o casamento. Você acha que Ele vai vir de qualquer jeito, querido? Você acha? Não. Ele vai vir buscar a sua noiva. E nas regiões celestiais haverá um anúncio. A trombeta vai soar. Haverá vozes sendo liberadas. Um cortejo para o casamento. As bênçãos são celestiais, são espirituais em Cristo Jesus. Mas e a sua experiência? Como continua? Você vai ficar desse jeito ainda? Você não quer ver as grandezas de Deus? Eu quero ouvi-lo e continuá-lo ouvindo e crescendo. E crescendo, e crescendo, e crescendo. Vamos ficar de pé.